não são só os humanos que sofrem com o tempo seco e a poluição do ar, não. Essa baixa umidade que nós estamos enfrentando também é uma causa de preocupação para os donos de animais. E para falar sobre esse assunto, hoje nós recebemos aqui no estúdio a doutora Larissa Branco, que é atuante na área de dermatologia, especialista em alergias e orelhas. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Viu? Já quero começar sabendo de você quais são as doenças mais comuns, os problemas de saúde mais comuns nessa época do ano para os nossos pets. Então, pensando na área da dermatologia, né, hoje a maior rotina clínica de dentro do consultório são os pets alérgicos. E se tratando de alergia, a gente fala sobre a dermatite atópica canina. A dermatite atópica, ela é um probleminha genético que os pais acabam passando para os filhotes, né, e tem o envolvimento da barreira cutânea e da imunidade do paciente. Então, assim, são pacientes que geralmente com 3 anos de idade Isso é quando... Isso aqui já... eu vou explicar direitinho o que está acontecendo, mas assim, são pacientes que a partir de 1 ano começam com lambedura de patas, começa a lamber a região genital com maior frequência, ter problemas de ouvido com maior frequência, então trata, passa algum tempinho, já está com um problema de novo, esfrega a região de olhos, esfrega a região ao redor da boca. E o que eu quero dizer com isso? É uma pele que ela não faz a função de proteção. Eles têm a deficiência da gordura, principalmente da gordura que fica ao redor das células, né? Então, se a gente for parar para pensar numa pele de um cão atópico e fazer... uma imagem como se fosse uma parede de tijolos, né? E nessa parede de tijolos, o cimento está fazendo o papel da proteção. Se chove, não entra água entre os tijolinhos, né? Da parede. A pele do cão atópico, se a gente for pensar nisso, é como se fosse uma parede sem o cimento. Então, se tiver contato com os alérgenos, né? Principalmente alérgenos de ambiente, esses alérgenos vão acabar penetrando nessa pele e aí vão começar a ter as inflamações e infecções secundárias decorrentes a isso. E aí, geralmente, a gente pega um cãozinho com esse tipo de pele, que a gente fala pele xerótica, que é uma pele seca, né? É uma pele aberta, como se fosse uma peneirinha. Então, assim como entram alérgenos, eles não retêm água, né? É uma pele ressecada o ano inteiro. E pele ressecada coça. Então, assim, nessa época do ano, com esse tempo seco, né? Imagina um paciente que é alérgico e que já não tem a hidratação da pele adequada, né? Fora a fumaça, que já é um irritante também. Então, são pacientes que sofrem muito nessa época, né? E fora isso, tem muito paciente que não é diagnosticado, não tem o tratamento correto e o tratamento que está recebendo acaba ressecando ainda mais essa pele. Doutora, e quais as raças? A gente está vendo aqui, eu acho que é um Shih Tzu, né? Isso, Quais as raças, assim, que geralmente tem mais incidência, assim, desses casos de alergias, assim? O Shih Tzu, ele é o campeão número 1, né? E aí, Shih Tzu, Bulldog francês tem muito, Pug é uma raça que tem demais também, York com frequência, Maltês, de grande porte o Golden Retriever. A gente fala que o Golden é como se fosse um Shih Tzu grande, né? Porque os problemas são os mesmos. E aí, tem os pacientes que vêm com os sinais característicos, né? Que eu falei que é a otite, é a lambedura de patas, a coceira ao redor dos olhos e de boca, né? Às vezes esfrega bumbum no chão e tem as dermatites com frequência, mas tem aqueles que não têm esses sinais tão evidentes. Então, assim, o Spitz, por exemplo, que é um cachorro da moda, que todo mundo tem, todo mundo ama, né? E que caiu no gosto do povo, tá tão frequente no consultório quanto um Shih Tzu. E eles têm muita diferença de sinal clínico. Então, assim, o Spitz, ele faz muito problema respiratório. Muitas vezes eu recebo paciente que só espirra ou tem uma broncopneumonia, algo que está tratando com antibiótico, já fez tudo que é tipo de tratamento e não resolve. Por quê? Porque não está tratando a causa principal, que é a dermatite atópica. E tem as medicações específicas para isso. Então, enquanto não começar o tratamento, a gente não consegue resolver o problema. A otite que você falou aí, ela é aquela infecção, né, no ouvido do cachorro, né? Quando a gente percebe, a gente até viu algumas fotos aqui, quando tem aquela sujeirinha, né? Porque a gente não sabe, né? Às vezes você acha a orelha do cachorro só tá suja. Exatamente. Mas quando devo me preocupar?
Então, e aí, o que acontece? Lá no consultório também, durante a anamnese, né, a gente abordando o histórico do animal, eu sempre pergunto, já teve algum problema com o ouvido? Já teve otite? Isso aqui já é um caso bem mais extremo, né? E aí, o que acontece? O tutor fala, não, nunca teve. E na hora que eu vou levantar a orelha para analisar, o tutor é leigo, né? Então, muitas vezes acha que aquilo é um normal, o chacoalhar de cabeça é normal, a coceirinha é um normal do cachorro. E quando a gente vê, já não tá normal. Por quê? A pele da orelha é a mesma pele do corpo. Quando o corpo não tá bem, a orelha também não vai estar, tá? E aí, o que acontece? A pele, ela tem que ser brilhante, ela tem que ser lisa, aquela pele lisinha. Muitas vezes já chega para mim aquela orelha que já tá mais enrugadinha, parecendo uma casca de tangerina, sabe? Nossa. E aí é algo mais assim, que tá iniciando. E aí o tutor não repara, não acha que tá diferente. Ele vai reparar quando ele começa a sentir um cheiro ruim. Que aí já tá com o cotonete quando a gente passa para fazer exame, né? Cotonete na orelha só para fazer exame. E aí já tá com esse cotonete escuro, mal cheiroso. Aí é quando o tutor tá reparando. Porque de início, as otites iniciais é difícil. É mais assim, aquele cachorro que tá que tem a orelhinha para cima, né? Aquele tutor que é muito apegado com o cachorro dorme no quarto. Ele tem uma percepção melhor, mas não são todos os casos, né? Tem gente que não tá ali o contato olhando, direto, né? Olhando direto. E aí chegam essas otites pra gente. Nesse caso, por exemplo, o que acontece? Atrás do tímpano, a gente tem a bula timpânica, né? Que é um osso que tem que estar cheio de ar lá dentro. Com a inflamação crônica, aquele espaço começa a juntar muita secreção. E as raças braquicefálicas, que é o Bulldog, o Pug, que estão com frequência dentro do consultório, o Shih Tzu, não conseguem eliminar aquela secreção que está ali atrás. E chega um ponto que pode quebrar esse osso. Nossa. E cachorros têm problemas neurológicos. Então, assim, tudo começou por uma causa alérgica não tratada, tá? Fora isso também, tem certos tipos de bactéria que ficam na orelha que fazem biofilme. O que é isso? É como se fosse um slime que vai ao redor do conduto ali para proteção da bactéria, não deixa a medicação fazer efeito, né? A gente fica tratando meleca, então, assim, muitos casos o cachorro tá com dor, o cachorro mexe, o tutor tenta limpar em casa, essa limpeza não é feita com eficiência, né? Não adianta nada, e aí você tá colocando o remédio dentro de uma orelha que tá extremamente suja e cheio de bactéria. Não vai adiantar o tratamento. Então, para esse tipo de orelha, a gente precisa fazer um procedimento chamado otoendoscopia, que é o procedimento que tem a foto aí também, que ele é feito dentro do centro cirúrgico com um aparelho por vídeo. E lá, além de ser procedimento, ele é exame. Eu vou visualizar o tímpano, se ele está íntegro ou não, porque dependendo também da bactéria, esse é o procedimento. Dependendo da bactéria e dependendo da cronicidade dessa otite, o tímpano também pode estar rompido. Nossa. Então, assim, mais um ponto de que precisa de um especialista, porque as medicações que são de uso de farmácia veterinária, elas não podem ir para a orelha média. Então, você imagina um tímpano rompido de um animal que tem otite sempre, você está pingando um remédio que nem pode estar pingando, entendeu? Realmente. Isso pode dar problemas futuros. Então, assim, o que é o mais comum hoje em dia? O paciente está com uma dor no ouvido, você chega num balcão, o que tem de bom aí para uma orelha? O que serve para uma otite? Você pega e vai tratar. Aí você trata uma vez, trata duas, trata três, não resolveu, resolve levar para alguém. Geralmente quem? O clínico, né? E até chegar num especialista, geralmente o doutor passou por 5 clínicos. Então, assim, chega lá, doutor, eu já gastei tudo que eu tinha, não tenho mais dinheiro para gastar e não quero fazer exame. Mas será que já não teria economizado indo diretamente para um especialista, né? A gente sempre acha que uma orelha, é só uma otitezinha. Mas isso pode acarretar tantos outros problemas, né? Mais graves, igual eu falei, o problema neurológico. Então, a orelha sempre precisa estar impecável no cachorro. Doutora, e esses problemas alérgicos, né? Principalmente a otite, muitas pessoas falam
que pode ter relação com o banho, né, do cachorro, de que não secou direito. Isso tem alguma relação, assim ou não? Não. Geralmente o que eu escuto bastante porque toma banho demais, aí começa a dar problema. O que eu explico dentro do consultório, para um paciente que não tem problema alérgico, realmente, o cachorro não tem que tomar banho toda semana, né? O ficar molhado, o cachorro não vai mofar, né? Que a gente brinca. Então, assim, o problema não vai ser porque não secou direito. Cachorro não mofa, tá? Sim. Então, o problema do fungo não vai ser por aí. E o banho demais também não é o problema, dependendo da raça. Na verdade, o banho demais é tratamento para as raças alérgicas, tá? Então, assim, vejo muitos vídeos, né? Até de colegas veterinários defendendo o não dar banho, mas se a gente for pensar no paciente alérgico, por exemplo, um Shih Tzu que tem alergia a ambiente, a gente tem que pensar no cachorro como se fosse um paninho de chão, né? Porque onde ele passa, ele se enfia debaixo das coisas, de cama, de sofá, todo aquele ácaro, poeira doméstica tá pregando naquele pelo. Então, para uma pele que não tem proteção, isso tá entrando na pele, vai começar a inflamar, vai alterar o pH da pele, bactéria e fungo que já moram ali naquela pele em menor quantidade vão começar a proliferar. Então, assim, o banho é tratamento. Eu tenho paciente, por exemplo, que fica bem com 3 banhos semanais. Nossa. Entendeu? Mas e aí a microbiota da pele? Mas ao mesmo tempo que eu tô dando banho, eu também tô repondo. A gente fala que o tratamento da dermatite atópica, ele é multimodal. O que é isso? Cada remédio tem sua função. Então, não adianta eu dar um remédio para inflamação, né? Para melhorar a otite, para melhorar a lambedura, se eu não vou melhorar a qualidade dessa pele. Então, tem o hidratante, tem o repositor de... a medicação que vai repor lipídios na pele, né? Hoje em dia tem pré-bióticos, probióticos, tem tudo isso para melhorar a microbiota dessa pele. E, dessa forma, o cachorro ficar saudável, evitando inflamar a pele de novo. Mais uma dúvida com relação às pessoas que andam com o bichinho, né? Às vezes na janela do carro e vai batendo aquele vento. Ou às vezes você deixa o bichinho em casa também, nesse calor, principalmente, a gente deixa o ar ligado para eles, ou o ventilador. Esse vento no ouvido, ele pode prejudicar também? Não, de forma alguma. Assim como água no ouvido também não causa nada, tá? Banho e tosa, coitado, é sempre o vilão, né? Porque chega no consultório, ou a pereba do cachorro é porque... o banho e tosa deu algum problema lá, pegou lá. Ou o cachorro é trocado de banho e tosa porque deu um banho, passou 2 dias, tá fedendo. Ou seja, ele já tá com um problema naquela pele, só que a culpa é do banho e tosa que não sabe dar banho. Então, assim, o banho e tosa, ele é sempre o vilão. Em relação ao ouvido também. Caiu água na orelha do meu cachorro, ele tá com otite por conta disso. E água na orelha tá tudo bem, não tem problema nenhum. Vai entrar, cachorro, chacoalha, tá tudo certo, né? Eu ficava pensando nisso da minha cachorra, eu falava, nossa, eu acho que é porque ela tá tomando muito banho, ou não estão secando direito. Então não tem nada a ver. Tá começando a inflamação por algum motivo, né? E a gente tem que descobrir esse motivo. E nos cães, além de ambiente, a alimentação é totalmente envolvida. Então, assim, na atopia, a gente pode ter os cães que eles são alérgicos só de ambiente. Tem os cães que a alimentação faz parte dessas inflamações que estão acontecendo na pele, junto com o ambiente. E essa é a maioria deles. E a minoria é só alérgico alimentar. Então, assim, são vários processos que a gente faz dentro do consultório, várias etapas que a gente faz para começar a triar esse paciente. Sim. Então, depois que ele é diagnosticado com a dermatite atópica, a gente tem alguns exames que podem facilitar, né, o tratamento e auxiliar esse paciente, que é o exame sorológico, né, de triagem alimentar e ambiental, e tem o prick test e o PET test, que são aqueles exames igual o humano faz mesmo, né, que a gente faz na pele e que a gente vai ver a reação já imediata e reação alimentar tardia. Então, assim, esses exames a gente usa mais quando vai fazer a imunoterapia, né, o cachorro
também faz imunoterapia, que é o único tipo de tratamento que vai fazer ele se tornar assintomático. Então, ao longo de aproximadamente 3 anos, a gente vai colocando doses pequenas daquilo que ele tem alergia, né, em forma de vacina, até ele conseguir ficar bem e ter uma resposta melhor do que uma pior no organismo, se tornando assintomático. Certo. E com relação ao focinho, a gente percebe muito que nessa época, né, como tá bem seco, né, a umidade está muito baixa, o focinho dos cachorros tendem a ficar mais ressecados, assim, né? Isso, Isso também é um sintoma de alergia? O que dá para fazer ali para aliviar? Tem animais, por exemplo, as raças Bulldog inglês, Bulldog francês, Pug, eles ficam com esse focinho, a hiperqueratose de focinho que a gente fala, né? Ele fica mais seco, às mais grosseiro. Racha, assim, né, isso. E dependendo da época do ano, piora. E sim, os pacientes alérgicos também, como eles têm problema com a hidratação, isso vai envolver focinho, vai envolver as patas, né? Que também podem ficar mais ásperas e rachar. E a gente tem, sim, medicações para passar hidratantes de uso diário, né? Para passar nesses locais. E lembrando que cachorro também usa protetor solar. Olha só! Então, assim, vai passear dependendo do horário, né? Primeiro que não é recomendado os horários mais quentes, mas dependendo se for para exposição ao sol, né? E dependendo dos horários, a gente tem também o protetor solar para passar. Mesmo cachorro peludo? Sim, aí principalmente a região de focinho. Olha só, interessante, eu não sabia da questão do protetor. Cachorros brancos, né, tem muito problema com câncer de pele, então pitbull, né, é um cachorrão grande que fica exposto demais. É claro que não é todo mundo que vai conseguir ficar todo dia passando protetor. Mas tem animais que têm uma maior predisposição a câncer de pele e aí a gente pede para não deixar tão exposto ao sol. Os vira-latas geralmente têm uma imunidade melhor, assim, não? Lá na rotina do consultório é mito. Também aparece Inclusive, a minha paciente mais alérgica é uma vira-lata caramelo. Mas aí o que acontece? Antigamente os cachorros eles eram, eles não ficavam no ambiente dentro de casa, indoor, né? Eles eram tratados mais como cão de guarda e ficava em quintal, né? Sem essa coisa humanizada. Hoje em dia o vira-lata caramelo é igual um luluzinho dentro do quarto, né? Pelo menos da frequência que vão lá nos consultórios. E aí o que acontece? A gente tá humanizando o cachorro, né? Então, eu vejo cachorros andando em carrinho, passeou, tá limpando patinha, não tem mais esse contato raiz igual os outros animais antigamente tinham, né? Então, ele tá sempre muito limpinho e dentro de casa. E aí, são pacientes que vêm evoluindo a se tornarem pacientes alérgicos. Assim como as crianças, né? Antigamente, criança rolava na terra, comia sujeira. Hoje em dia, as crianças estão dentro do quarto, mexendo no celular, jogando videogame, não querem saber mais dessa coisa, né? De criança raiz. E quantas crianças alérgicas estão vindo hoje em dia, né? E o cachorro é a mesma coisa. Olha. Cachorro é gato, né? Porque eu atendo muito também, gato alérgico também. E com relação, assim, o que a gente pode fazer, doutora, assim, de dicas para aliviar, né? Dicas simples, caseiras, que pode aliviar esse sofrimento dos bichinhos nessa época do ano? Então, em relação a dicas, evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes. Então, assim, pacientes que passeiam com frequência, horários mais frescos, na manhã cedinho, à noite. Aqui em Cuiabá é complicado porque até à noite tá muito quente, né? Mas tem cachorro que faz as necessidades só fora de casa. Então, pelo menos evitar esses horários mais quentes. Tentar deixar em locais mais frescos possíveis, né? Então, assim, eu tenho muito cliente que deixa o ar ligado o tempo inteiro pro cachorro dentro de casa, né? Mas, claro, não é a realidade de todo mundo, mas tentar evitar e deixar eles em locais com sombra, água fresca, né? Limpar bem o potinho, colocar água gelada, tentar trocar essa água para deixar ele com essa água fresca o maior tempo possível. Tem pessoas que fazem picolé, por exemplo, para cachorrinho, né? Então tem várias receitas legais para colocar para eles se refrescarem. Sem açúcar. Isso. Sachê, né? Que tem maior quantidade de
de água também já vai ajudar na hidratação. Já é algo. Água de claro, coco. água de coco, hidratação nessa pele, né? Com certeza, são algumas coisas que já vão ajudar esse pet. E caso tenha uma situação, igual a gente comentou aqui no início, né, mais grave, melhor procurar um especialista para não fazer aquele tratamento ali em casa, achar que, eu vou tratando aqui. Eu acho que assim, o pior erro que tem é achar o que serve para o seu pet serve para o meu. Tem muito cliente que chega lá falando, eu pergunto, tá fazendo algum uso de shampoo terapêutico? Sim, porque fulana me indicou, porque o cachorro dela foi ótimo. A gente precisa lembrar que cada paciente alérgico é único, né? A alergia, ela não tá só relacionada à pele, a alergia, ela pode estar na parte respiratória e gastrointestinal. Então, assim, eu atendo pacientes que só tem cocô com muco, vira e mexe o cocô tá parecendo aquele catarrinho, né? Gosminha. Vira e mexe pode ter presença de sangue ou não. Cachorros que têm várias vezes giardia por ano ou vomita esporadicamente e o problema dele é alérgico. O que ele tá não só alérgico, né? Mas muitas vezes pode ser alérgico e não é diagnosticado. E aí ele continua consumindo alimento que não tá fazendo bem para ele. Ou muitas vezes o problema do Spitz respiratório, né? E aí a gente fica naquela que serviu para fulano, vai servir para ciclano. A maioria dos pacientes chegam com shampoo para fungo e bactéria, tudo é fungo e bactéria na pele, só que são shampoos que geralmente tendem a ressecar mais essa pele. E aí uma coisa vai virando, vai puxando problema, a outra, ao invés de ajudar, ajuda um pouco e começa a piorar de novo, porque a gente não tá hidratando a pele, não tá repondo o que precisa repor e fica nesse ciclo. Tem pacientes que estão há 2, 3 anos usando shampoo para fungo e bactéria e não tá tratando a causa principal. Sim. Então, assim, a parte de alergia, hoje em dia, ela ainda é difícil o diagnóstico. A maioria dos casos não são diagnosticados, né? Ficam em colegas que não são especializados e aí, depois que já gastou horrores, é que vai procurar um especialista. Então, assim, lambedura, coceira, seu cachorro lambe muito as patas, né? Fica de olho. Geralmente, ele está estressado, né? Sempre a lambedura de patas é associada ao estresse, mas é uma forma que o cachorro tem de se coçar. Chacoalhar a cabeça, ficar chacoalhando a cabeça também é uma maneira de se coçar. E aí as outras formas que já são, né, sinais que todo mundo conhece, que é mordiscar, né, realmente se coçar, se esfregar, e é quando geralmente o tutor percebe que alguma coisa não tá certo. Então tem que ficar aí, em alerta mesmo com esses sintomas. Antes da gente encerrar, eu queria mostrar aqui, porque a doutora Larissa, além de ser, né, uma médica veterinária maravilhosa, ela também tem um dom, talento, gente, para arte, que é uma coisa assim, olha só, você faz esse trabalho maravilhoso, né, Larissa, de desenhar em aquarela, né? Isso. Pinta, né? Pintura em aquarela. Isso. Da foto do seu pet. Olha que coisa mais linda. Tem inclusive a foto do meu pet aí, olha aqui. Ela faz o autorretrato do seu bichinho, que é uma forma de você ter... Olha que lindo, gente, idêntico, né? Perfeito. Me fala um pouquinho desse trabalho seu, que é um hobby, né? Olha aqui o meu, o Bruce. Lindo, olha, foi de 2021, inclusive. O Bruce. Então, eu cresci numa casa em que minha mãe e a minha avó trabalharam sempre com artes, né? Então, assim, elas sempre pintava pintura a óleo, mas assim, eu cresci numa casa de artistas, né? Então, desde pequena eu já pintava, mas trabalhar realmente com a aquarela foi na pandemia. E aí, um dia, eu no trabalho, rabiscando uma folha, eu fiz um desenho e eu postei. E aí, a minha colega virou e falou assim, você não pinta um cachorro meu? Aí eu falei, olha... Aí ela, eu queria em aquarela e tudo mais, eu nunca tinha feito, né? Aí eu falei, eu pinto. Aí eu falei, amor, e agora? Eu não tenho material, não tenho nada. Eu vou ter que começar do zero. A minha mãe, larga de ser doida, faz o jeito que você já sabe, que é pintura acrílica e tal. Falei, não, eu vou tentar. E aí a gente foi comprar o material, ainda foi com dificuldade, porque estava tudo fechado, né? Não podia abrir por conta da pandemia. Consegui o material. E aí eu fiz, e na época ela queria retrato preto e branco, né?
E ficou muito legal. E aí, a partir daí, eu comecei a receber encomendas, né? Aham. E aí foi indo, e hoje em dia isso, imagina, já vamos entrar em 2025 e eu continuo fazendo. É assim, é um trabalho bem delicado, né? Demora bastante, eu sou bem perfeccionista, então assim, eu levo tempo para fazer e eu tenho a minha rotina de casa e trabalho também, né? Tem que conciliar tudo, né? Então, assim, se tornaria realmente um trabalho se eu quisesse, né? Só que hoje em dia ainda é hobby por questão do tempo, né? Sim. Mas eu já pintei muitos e muitos cachorros e, assim, a maioria deles, né? Além de ter um valor muito grande para o tutor, eles já partiram, né? Geralmente me procuram quando perdem um bichinho. Né? E aí é muito gratificante ver no rosto do tutor quando recebe essa foto, né? A maioria deles chora, fica emocionada. Eu já tô aqui. Só de ver o Bruce passando aqui, eu fico emocionada. É lindo demais. E aí é muito legal. E aí eu consigo conciliar isso no meu trabalho, né? Porque eu atendo pet... O pessoal vê o trabalho, né? A Fernanda, que é a minha chefe, né? A dona do hospital, ela tem 2 telas lindas na sala dela. Uma delas, o lasanha, eu pintei antes dele partir. E aí ele foi e ainda tá lá a tela, né? É a coisa mais linda. Então, os clientes perguntam, né? E aí querem encomendar. E esses são só alguns aqui, né? Tem muitos pintei, acho que mais de 50. Né? Tem bastante lá no Instagram da doutora Larissa. Você pode acompanhar lá, que você posta também, né? Um pouquinho dessa arte. É um trabalho maravilhoso e que também merece, né, ser falado. E é muito lindo mesmo, assim. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Já aproveito para falar que eu amo. Eu quero agora encomendar para os outros bichinhos. Tá já. Sensacional. Doutora, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente informações importantes, né, sobre alergia dos nossos pets. E dividir com a gente também um pouquinho do seu talento aqui, mostrando esse trabalho incrível que você tem, viu? Obrigada. Parabéns. Obrigada pelo convite. E estamos sempre com portas abertas aqui também para você, tá? Tá ótimo. E lembrando a você que essa e outras entrevistas, você acompanha tudo pelo nosso site. Não se esqueça de compartilhar essas informações importantes.